E aí galera, beleza? Suave e tranquilo? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Irlan. Se você gosta das ciências humanas, bora lá, vamos estudar. Hoje nós vamos tratar sobre a Revolução Socialista na Rússia. Ou a gente pode dizer as revoluções na Rússia. Bom cara, enquanto as principais potências mundiais estavam ali se degladiando na Grande Guerra, a Rússia, em 1917, ela sai da Primeira Guerra Mundial com um acordo que ela faz com a Alemanha. Justamente porque ela estava passando por situações totalmente desastrosas nessa Grande Guerra, onde lá em 1917 já havia mais de 5,5 milhões de russos, onde eles estavam contados ali entre os feridos, entre os mortos, entre desaparecidos ou até mesmo feitos de prisioneiros. E aí nesse período a Rússia estava passando ali por várias agitações populares, bicho, que contaram aí com a participação dos operários. Em 1917, essa data é muito importante para entendermos essa revolução socialista na Rússia, alguns revolucionários liderados ali por Lenin, Trotsky e também Stalin tomaram o poder e iniciaram a construção de um Estado baseado nas ideias marxistas. A Revolução Socialista na Rússia, cara, foi um dos momentos, um dos movimentos, um dos fatos históricos mais marcantes do período do século XX. Estudar a Revolução Russa não é simplesmente estudar a história de um país alheio que não tem nada a ver conosco. A influência desse acontecimento, a influência dessa revolução, as consequências ou desenrolar da história atingiu não só a Rússia, mas sim atingiu o mundo inteiro. Consecutivamente, nós estamos incluídos nessa história, resultando, por exemplo, a criação de vários partidos políticos socialistas com base nas ideias de Karl Marx. Não só de Karl Marx, claro que também os líderes dessa revolução também criaram suas próprias doutrinas de Lenin, Trotsky e Stalin. Por isso que nós vamos falar de doutrinas leninistas, trotskistas e stalinistas. Por isso é importante estudarmos a Revolução Russa, pois ela não simplesmente aconteceu na Rússia e ficou por lá. As consequências dessa revolução vai modificar, vai dar molde às coisas que vão acontecer aqui no século XX, no século passado. As repúblicas socialistas que foram estabelecidas na Rússia e também na Ucrânia, que eram territórios do czar, deram origem aí, em 1922, a um dos países, a uma das grandes potências mundiais, que hoje não mais existe. Em 1922, nasceu aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas para entendermos bem essa Revolução Russa, nós precisamos entender os antecedentes, o contexto da coisa, não? Então se liga. No final do século XIX, bicho, o Império Russo, ele era o maior império de todo o mundo. Tinha mais ou menos uns 22 milhões de quilômetros quadrados o Império Russo, cara. Era gigantesco. Até hoje, o maior país em extensão territorial é a Rússia. A população da Rússia naquela época chegava a mais ou menos uns 160 milhões de habitantes, compondo ali vários povos, de várias etnias, de várias culturas, uma diversidade étnica muito grande, cara. Cada um com sua língua, com seus costumes próprios. Aquele território gigantesco, a Rússia, o Império Russo, era governado pelos czares, que era um rei absolutista, que tinha o aval da Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Ortodoxa lá na Rússia. Também ele chefiava aí a burocracia civil e tinha o apoio da nobreza das propriedades rurais, que a Rússia, bicho, não passava de uma grande fazenda, já que ela era o maior território, o maior império, mas não era o país, o império com maior indústria. Era um país que tinha muitos sítios, muitas fazendas, muitos feudos. A Rússia basicamente sobrevivia dos sítios, era um país agrícola, um estado agrícola. E czar é um nome que vem de origem latina, que significa César, certo? Então César, numa linguagem mais apropriada para o russo, significa czar, Então czar
é o César, né? O rei, o poderoso, o grande. O czar, como ele era um monarca muito poderoso, ele nomeava, ele demitia, ele fazia o que ele queria naquele império todo. Censurava jornais, revistas que falavam contra ele, que era oposição a ele. Ou seja, ele era quem decidia em nome da nação, ele, né, e a sua vontade. O que dava na telha, ele fazia e não tinha quem reclamar não, bicho. Quem reclamasse, né, sofreria as consequências. De 1613 a 1917, governou aí uma família chamada os Romanov, os czares da família Romanov. Era uma dinastia de czares, onde essa dinastia ficou muito famosa, né, a dinastia Romanov. O czar e a família, né, também os nobres, que eram os boiardos também, pode ser chamado assim, né, e também a igreja ortodoxa eram os mais privilegiados ali daquela sociedade russa, daquele império russo. Então eles possuíam os maiores privilégios, as maiores terras, né? Eles possuíam a maior riqueza, eram donos da maior parte das terras da Rússia. Cerca de 85% da população russa, desses 160 milhões de habitantes, residia no campo, mais ou menos ali no final do século XIX. Como eu já disse, como é um país agrícola, um país que tinha muitos feudos, muitos sítios, era um país que vivia com base na agricultura, é um país agrícola. A maior parte da sua renda, da sua economia, vinha da terra. E a maior parte de toda essa terra, quem era dono dessa terra e tal, era a própria igreja, o czar, a família dele, os nobres. A Rússia, bicho, era quase como se fosse uma idade média, sabe? No tempo dos feudalismos ainda, do tempo do feudo, onde cada camponês ali que vivia nas suas terras e tal, era explorado pelo grande senhor daquela terra e tudo mais, cara. Pagavam altos impostos, era uma bagaceira, bicho. Para usar a terra, para plantar alguma coisa, tinha que pagar imposto, né? Como se fosse aqueles impostos pagos na Idade Média para você usar uma ferramenta, para usar um pedaço de terra. Era um negócio bem, assim, sabe? Para ser o século, né, 20 e tal, século 19, cara, era algo, sabe, surreal, né? Viver ainda num mundo feudal, num mundo da Idade Média. Em sua maioria ali, aquela galera toda da Rússia era analfabeta. E aquela maioria que vivia nos sítios, né, naquelas brenhas, lá no fundo da Rússia. A Rússia é grande, bicho, é grande pra caramba. Então aquela galera que vivia lá dentro da Rússia, na Rússia Oriental, elas eram que sofriam as piores consequências, as crises de fome, de doenças. E todas essas crises aí assolavam o país com frequência, bicho. Claro que quem não sofria as consequências dessa crise eram os nobres, a família, né, as Romanov, família do czar, né, a igreja ortodoxa, né, e os seus líderes não sofriam consequências dessas crises de fome, de doenças e por aí vai. Então, nesse meio de tantas crises e tal, os camponeses começavam a se revoltar, cara. Havia várias revoltas de camponeses ali na Rússia. Entre o século XVII ao século XIX, cara, houveram várias revoltas camponesas. A maior delas foi uma rebelião chamada Rebelião de Pugachev, entre 1773 a 1775, cara. Contou aí com a participação de milhares de camponeses, foi uma revolta, uma rebelião mesmo, cara. Muita gente morreu, foi pra guerra, pegaram assim as foices, pegaram os tridentes e saíram, meu irmão, com as tochas de fogo para tentar resolver o problema das crises que estavam sendo assoladas ali a Rússia. Só que esse movimento, essa rebelião, foi derrotada pelo exército do czar, depois de muita luta, depois de muita resistência. Até 1861, os trabalhos agrícolas, o trabalho feito na agricultura, era feito por servos, camponeses pobres a serviços dos nobres. Grande parcela, bicho, do trabalhador agrícola, ele era formado por servos, aqueles tipos de servos que era quase como um escravo na Idade Média, ainda existia aí na Rússia em pleno século XIX. Os camponeses, a maioria deles pobres, eles tinham que fazer serviço aos nobres daquelas terras. Então, para alguns da sociedade russa, abolir a servidão da terra, abolir com essa questão toda dos camponeses, para que os camponeses fossem livres para ter sua própria terra, seria um retrocesso, iria acabar com o desenvolvimento daquela sociedade russa. É até engraçado falar nisso, né? Pensar o seguinte, que, olha, se a gente acabar com o modelo da nossa sociedade medieval,
Então as coisas vão retroceder. Cara, pleno século XIX, os caras ainda viviam como se estivessem na Idade Média. A abolição da servidão ela só foi adquirida com um czar chamado Alexandre II, que ainda atribuiu terras aos camponeses, também chamados de mujiques, mas não de maneira satisfatória, né? Não que satisfez aquele povo, meio que, né, fez só um acordozinho, olha, pega esse pedacinho de terra aí, né, e se vira. E aí durante o governo desse czar, o Alexandre II, houve várias reformas modernistas ali para tentar modernizar a Rússia, já que a Rússia era uma grande fazenda na Europa, né? Era um país feudal, então ele pretendia modernizar e industrializar a Rússia. Então durante o governo de Alexandre II aí, ele tentou aí fazer várias reformas para modernizar a Rússia. Então a industrialização da Rússia ela teve início ali na primeira metade do século XIX, graças aí à circulação de vários capitais estrangeiros, né, dinheiro de fora, dinheiro de outros países, como dos ingleses, dos franceses e dos alemães, e também a formação de algumas empresas estatais justamente por causa desse capital estrangeiro que começou a investir na Rússia. Então essa industrialização, cara, ela impulsionava aí a exploração pelo petróleo, da produção de aço, pela construção de ferrovias, das quais a maior ferrovia foi construída ali na Rússia, uma ferrovia chamada Transiberiana, cara, que era extremamente grande, atravessava quase que a Rússia inteira essa ferrovia, que ia de Moscou até a Manchúria, mas as principais indústrias que era ali da Rússia, se encontrava na parte ocidental da Rússia, como nas cidades de Moscou e São Petersburgo. Aí nessas grandes cidades houveram aí várias indústrias e tudo mais, se concentrou a maior parte dos operários da Rússia. Mas como a industrialização veio de repente, sem nenhum planejamento assim para os trabalhadores, aconteceram os mesmos problemas que a industrialização aconteceu na Europa Ocidental, que foi a má condição de vida dada aos trabalhadores. Eles estavam aí submetidos a condições extremas. Jornadas de trabalho entre 12 a 16 horas por dia, baixos salários, falta de segurança e inexistência de uma legislação trabalhista onde os grandes empresários, os donos das fábricas, das indústrias, poderiam fazer o que quisesse com aqueles trabalhadores, já que não tinha lei sobre eles. Essa situação aí levou que essa classe operariada, né, esses operários, ficassem meio que contra ao czarismo, meio que contra ao czar. E para isso, o pensamento marxista foi algo fundamental para dar uma base intelectual a esse movimento de operários. E aí, como eu disse, bicho, essa base intelectual, essa base ideológica veio com os escritos de Karl Marx, onde esses escritos de Karl Marx levou a galera a fazer a revolução. Como eu disse, essa base intelectual, essa base ideológica veio de Karl Marx. E Karl Marx ele tem uma ideologia que é amada por uns e odiadas por outros. Por quê? Porque Karl Marx é um cara muito controverso. Por que controverso, né? Por quê? Porque é o seguinte, a ideologia dele leva as pessoas à praxis. O que é a praxis? É a prática. Não é uma ideologia que vai ficar só no campo teórico, só no campo das ideias. Mas é uma ideologia que ele diz, né, pelo menos em seus escritos, que deve ir à prática, que deve fazer a revolução. Então, a propaganda dos escritos de Karl Marx e também do seu coleguinha, do seu amigo Friedrich Engels, possibilitou aí a formação de políticas que continham e se organizavam com base nessas ideias, nesses ideais. Então, a partir desses movimentos políticos com base nas ideias de Karl Marx, que deveria, né, ir a uma revolução e tal, surgiram aí os primeiros partidos políticos marxistas. Em 1898, o Partido Operário Social Democrata Russo, ou então POS-DR, né, que eu vou chamar de POS-DR aí porque é muito grande falar esse nome, ele foi criado. Esse partido, claro que foi duramente perseguido, já que era um partido oposição ao czar. Então ele foi duramente perseguido, foi desmantelado aí pela polícia do czar, que aí prendeu vários membros desse partido político também. Porém, os principais líderes dele, um cara chamado Vladimir Ulyanov, mais conhecido aí como o Lenin, o Lev Brodsky
e também um cara chamado Trotsky. Deixaram aí a Rússia, foram exilados, né, já que eles eram líderes desse partido oposição ao czar. Foram exilados, foram jogados fora, degradados. Mas só que lá no exterior, né, em outros países, como eles foram expulsos da Rússia e tal, eles começaram a se organizar, a pensar, a conhecer mais essas ideias revolucionárias de Karl Marx e Friedrich Engels também. Então houveram aí várias discussões sobre o fim do czarismo para colocar um ponto final, porque a galera não estava mais aguentando a pressão do czarismo e tudo mais, da falta de organização que havia na política da Rússia. E aí, dentro do pós-DR, dentro desse partido socialista, abriu-se aí duas vertentes, vamos dizer assim, duas ideias diferentes, dois grupos que pensavam de maneira diferente, que eram os chamados mencheviques, que significa minoria em russo, era uma minoria, e os bolcheviques, que significa aí maioria, então era um grupo de maioria dentro daquele partido. Os mencheviques, a minoria ali, ela era liderada por Yuli Martov e Georgy Plekhanov. Eles defendiam a tese de que a luta contra o czarismo deveria passar por uma etapa de democracia, né, uma etapa democrata burguesa. Então, primeiro tem que passar por uma democracia, para depois vir a revolução de uma maneira mais gradual, mais lenta. Primeiro vem a democracia, desenvolvimento do capital, né, do capitalismo com a burguesia e tudo mais, até vir a revolução, que é até a ideia original de Karl Marx, que ele dizia o seguinte, que o capitalismo ele tem que chegar ao seu ápice, ele tem que chegar, né, à sua exaustão, que quando ele chegar à sua exaustão, vai ter que surgir uma outra situação, vai ter que existir um outro sistema político, econômico, social para dar entrada aí ao novo mundo, que no caso o Karl Marx ofereceu a ideia do socialismo, onde depois do socialismo haveria o comunismo. Então os mencheviques eles pensavam o seguinte, primeiro temos que capitalizar a Rússia tem que ficar muito poderosa como capital, um país muito capitalista, para depois vir a revolução e vir o socialismo. Os bolcheviques eram liderados pelo Lenin e defendiam assim a necessidade de uma revolução proletária, conduzida por uma organização clandestina de revolucionários profissionais, centralizada e submetida a uma rigorosa disciplina. Então a revolução para os bolcheviques deveria ser, né, ali e agora, sem desenvolvimento de capitalismo, ou seja, a Rússia feudal passava a ser então uma Rússia socialista, uma Rússia revolucionária. Enquanto os bolcheviques aí e os mencheviques disputavam essas ideias aí no pós-DR, a Rússia mesmo, o Império Russo, estava passando por problemas bem difíceis, cara. Justamente as consequências da sua derrota na guerra contra os japoneses, chamada Guerra Russo-Japonesa. Travados ali no ano de 1904 a 1905, o conflito ali se deu pela política externa do Império Russo de expandir o seu território, e ele queria invadir ali um território que era japonês, um território chamado ali a Manchúria. Cara, só que a Rússia foi humilhada pelo Japão, bicho. Foi um desastre total essa guerra russo-japonesa para os russos, é claro. Então a sociedade civil ali estava assim perplexa pela perda de soldados e também pela humilhação sofrida por causa dessa guerra. Então os efeitos dessa guerra, porque para fazer uma guerra precisa sim de capital, de dinheiro para investir em armas, investir em munição, em alimento para os soldados e tudo mais, aquela coisa toda. Então todo o capital ele era investido nessa guerra, foi investido nessa guerra, só que não deu certo. O que acontece? Trabalhadores passam fome, não recebem, né, os baixos salários. E isso começa a provocar assim, uma revolta no povo e começa então a surgir a primeira revolta operária na cidade de São Petersburgo. E aí no domingo de 1905, uma greve explodiu ali em São Petersburgo, que era a cidade onde o czar morava e tal, ele era a cidade ali capital, né? Não era Moscou ainda. Uma manifestação pacífica. Caminharam desarmados pelas ruas de São Petersburgo, aquelas ruas que estavam ali cobertas de neve, que era um período de inverno, e o inverno russo é para torar, vocês sabem, né? Então era um inverno pesado,
E ali eles caminharam para o Palácio do Inverno, que era o palácio onde o czar morava junto com a sua família. Era um palácio gigantesco para morar 3, 4, 5 pessoas ali dentro. Então, com o abaixo-assinado, eles iam lá, olha, nós queremos aqui mudanças para os trabalhadores e tal, eu quero aqui entregar esse abaixo-assinado para o czar. Só que o documento, cara, nunca chegou ao czar. Pois quando aquela galera, aquela massa, aquela manifestação estava chegando próximo ao Palácio do Inverno, o czar, ele manda uma coisa assim impensável. Ele manda a galera pra cucuia. Ele manda os seus soldados, o exército, atirar na multidão. E atirar queima-roupa, cara. Muitos manifestantes ali, cara, recebendo tiro, sabe? Eles estavam desarmados e tal. As ruas de São Petersburgo, que estavam brancas pela neve, ficaram vermelhas de sangue. Cara, foi uma bagaceira, muita gente morrendo, muita gente levando tiro e se escondendo e correndo e gritando, criança pra lá e pra cá, cara, muita gente desesperada. Imagina só o desespero, cara. E esse trágico e terrível episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento. E aí, numa reação indignada por esse episódio triste, fatídico, chamado Domingo Sangrento aí, aconteceu várias greves, várias manifestações, não só em São Petersburgo, mas em várias cidades ali da Rússia, cara. Tanto nas cidades como também nos campos houveram manifestações tanto de camponeses como também de operários. Claro que essa onda de manifestação, de greves e tal, foi reprimida com muita violência. Então os rebeldes, esse pessoal que estava organizando essas greves e tal, reagiram formando aí os primeiros sovietes. Que esses sovietes, na verdade, eram um conselho de deputados, tipo um parlamento, onde esses deputados eles eram votados pelos camponeses, operários e também os soldados. Uma coisa que eu não disse sobre o czar dessa época, o czar em 1905, o czar dessa época era o filho de Alexandre II, o tal do Nicolau II. E aí, como eu disse, a Rússia passando por essas greves e tal, desmoralizada por causa da guerra contra o Japão. Quando eu falo a Rússia, eu falo czar, porque ele era a personificação da Rússia. Ele era quem era a cara da Rússia, quem fazia, quem mandava. Enfim, era ele que estava sendo humilhado. Então o czar, pressionado pelo povo aí, o povo queria um parlamento, alguma coisa para participar da política. Ele convocou aí, então, um parlamento que chama-se de Duma, composto aí por deputados que era eleito pela população. Mas quando ele viu que a poeira baixou e tal, e a galera começou a elogiá-lo, porque o cara já tá dando espaço pra galera e tal, ele é bonzinho, tá vendo como ele é bonzinho e tal. Então, vendo que ele tava sendo fortalecido, ele acabou com a Duma, dissolveu a Duma de uma vez e voltou a governar de uma maneira autoritária. Então, de 1905 até 1916 aí, a Rússia viveu essa simulação de democracia com esse sistema chamado de Duma, esse parlamento que ajudava o czar a governar. Mas, como eu disse, só foi uma simulação mesmo. Nunca aconteceu na prática, de fato, um parlamento que realmente fazia alguma diferença na política. E aí, cara, em 1914, a Rússia, o czar tendo pretensões de controlar ali o mar Mediterrâneo, de ter um espaço no mar Mediterrâneo, um comércio do mar Mediterrâneo, ele entra na Primeira Guerra Mundial, doido. Cara, agora imagina só a situação da Rússia. Um país totalmente lascado, humilhado, perdeu uma guerra para o Japão. Imagina entrar na Primeira Guerra Mundial. A Rússia lascada, bicho, passando por várias greves, várias crises e tudo mais, ainda entra numa guerra mundial. Então o Império Russo ali manda mais ou menos uns 13 milhões de soldados para lutar na Grande Guerra. Só que tinha um problema, cara. Esses soldados, eles não tinham fuzis, eles não tinham botas, eles não tinham cobertores, não tinham treinamento para ir pra guerra, velho. E claro, o resultado foi trágico, foi horrível, bicho. Mais de 3 milhões de soldados russos foram mortos em pouco tempo, cara. Enquanto o Império Russo investia nessa guerra e tudo mais, a população sofria, bicho. A população sofria com o desemprego que estava altíssimo, a inflação, bicho, que estava incontrolável e a fome que arrasava ali grande parte da Rússia, velho. Diante dessa crise toda aí, o sentimento de revolução, de mudança, estava ali, a flor da
pele com aquele povo. O povo culpava o Nicolau II, né, o czar Nicolau II, pela permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial e começava ali a saquear os armazéns, bicho. A galera ia para os armazéns que tinha comida e tudo mais, começava a saquear, a roubar. Ia para as lojas, para os mercados e roubava, bicho, porque a galera tava passando por grandes necessidades, querendo comida, querendo roupa para se esquentar naquele frio do caramba, e várias manifestações começaram a ocorrer em todo o país em meio à Grande Guerra. E aí, em 23 de fevereiro, no calendário russo, porque o calendário russo é diferente do nosso, beleza? O calendário deles tem por base o calendário juliano, o nosso é gregoriano, então tem alguns dias de diferença, mas aí no dia 23 de fevereiro de 1917, que seria mais ou menos o 8 de março para o nosso calendário gregoriano, vários operários fazendo assim uma greve, uma manifestação, começaram a caminhar até o Palácio do Inverno cantando hinos de revolução, fazendo, meu irmão, uma bagaceira, um alarde danado. Eles cantavam, eles gritavam, eles bradavam: abaixo a autocracia, abaixo o czar, abaixo a guerra, abaixo. Então eles eram esses caras aí que eram muito revolucionários. E aí os grupos revolucionários, os bolcheviques, os mencheviques e tal, socialistas revolucionários e anarquistas também, eles intensificaram então as suas ações. Nicolau II, claro que não aceitou nenhum tipo de oposição, não aceitou nenhum tipo de acordo e ordenou o seguinte: soldados, atirem nesses manifestantes safados. Mas os oficiais olhando assim para o czar, digo: rapaz, tu não tira nós dessa Primeira Guerra Mundial, tamo morrendo, tamo lascado, não tem nenhum treinamento, a gente tá indo pra essa guerra morrendo por tu, porque não tem nenhum propósito, não tem nenhum plano. Por que uma guerra dessa, já que muita gente morre e aqui também tá morrendo de fome? O que é que acontece? Os soldados não atiram nos manifestantes. Eles se unem aos manifestantes. Aí no dia 27 de fevereiro, soldados e operários ocuparam o Palácio de Inverno e em poucas horas a capital do Império caiu nas mãos dos grandes revolucionários. Nicolau II e sua família meteu sebo nas canelas, foram-se embora. De São Petersburgo, a revolução foi se expandindo por toda a Rússia, cara. As autoridades imperiais foram expulsas e substituídas por pessoas que foram nomeadas aí pelos sovietes, no caso os deputados eleitos pelos operários, soldados e camponeses. E a maioria desses sovietes, eles faziam parte do grupo dos mencheviques. Por isso que quando assumiram o governo provisório, foram os mencheviques que assumiram esse governo provisório. O poder foi transferido para o parlamento, para os sovietes, onde formou aí esse governo provisório com maioria dos mencheviques. Enfim, galera, essa foi a primeira parte aí dessa revolução da Rússia, tá? Onde nós vamos ver a Revolução de Fevereiro, que aconteceu, essa Revolução de Fevereiro. Vemos essa influência das ideias marxistas, vemos também as grandes falhas, né? A grande falta de organização, de política do próprio czar, né? Dos czares, de Alexandre II, do Nicolau II, enfim, deu aí, né, motivos para muitos desses revolucionários quererem fazer a revolução na Rússia, né? Permanência na Primeira Guerra Mundial, a guerra contra o Japão que foi perdida, né? A fome, crises que estavam acontecendo lá na Rússia constantemente, tudo isso fez com que a galera aí se revoltasse contra o czar, contra o czarismo na Rússia, né? Contra esse Império Russo. Enfim, chegou o fim do Império Russo e formou aí um governo provisório. Na próxima aula nós vamos ver aí esse governo provisório e uma outra revolução que acontece para tirar esse governo provisório do poder, a Revolução de Outubro. Quando acontece essa Revolução de Outubro, vai acontecer uma guerra civil, uma guerra entre os russos, tá? E é uma bagaceira, bicho, um negócio terrível ali. E a formação da União Soviética. E logo depois vamos ver aí um pouquinho o início aí da ditadura de Stalin. Beleza, pessoal? Então espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouco. E se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilha o vídeo. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou!